Então vamos abrir a palavra do Senhor em Jonas, capítulo 4, versículos de 6 a 11. Jonas 4, 6 a 11. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, acabamos de fazer a leitura da Tua palavra. Ela é verdadeira, viva e eficaz, porque é do Senhor. E nós cremos na Tua palavra. E agora, que neste momento, o Senhor venha nos ensinar o que o Senhor deseja através desse texto que nós lemos da Tua palavra. E que nossos ouvidos, mentes e corações estejam atentos somente ao Senhor nesse momento. Que nenhuma distração ou perturbação nos impeça de Te ouvir e entender o que o Senhor deseja nos ensinar neste domingo, nesta noite, Senhor. Me usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. E que ao falar não seja eu, mas o Teu Espírito Santo fale através de mim. Usa-me e fala agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda vez que a gente fala de Jonas, o texto mais conhecido, as pregações mais realizadas em cima é do grande peixe que engoliu Jonas. Essa é a mais conhecida, desde pequenininho. Inclusive alguns falam que é baleia, mas nós não sabemos se é baleia. Por quê? Porque a Bíblia não fala que é baleia. A Bíblia fala de um grande peixe. Inclusive existe dúvida porque baleia não é peixe, é mamífero. Né? Então, é porque ela é grande, então, e vive, né, no mar. Então, fala-se que é uma baleia, mas nós não sabemos. É um mistério da palavra de Deus também. Única coisa que temos certeza, um grande peixe engoliu Jonas. Mas hoje, Deus quer nos ensinar algo diferente. Inclusive, Ele falou muito comigo quando eu li isso aqui. E agora, em nome de Jesus, que Ele fale com você através de mim. O tema de hoje: as lições de Deus. Então, Deus vai nos ensinar 3 grandes lições através desse texto. Lições para o nosso dia a dia, lições para a nossa vida, de forma com que nós possamos aprender com Deus hoje, neste domingo, e praticar todos os dias da nossa vida. E Deus nos ensina sempre. De que forma que Deus nos ensina? Através de outras pessoas que estão pregando. Essa é uma pregação de devocionais, os devocionais, por exemplo, que fazemos de terça e quinta. Leitura da palavra, você lê e Deus fala com você. Às vezes você assiste um filme, Deus fala com você. Ouve um louvor, Deus fala com você. O testemunho de uma outra pessoa, Deus fala com você. Enfim, sempre Deus fala conosco. Acontece que muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir os ensinamentos de Deus e não entendemos quando Deus está nos falando e o que é que Ele está ensinando. Muitas vezes percebemos até que Deus está falando, mas não entendemos a sua fala. Outras vezes nem entendemos que é Deus falando.
E aí não sabemos o que fazer, como agir, enfim. Então é importante que, por intermédio do Espírito Santo, por isso que nós temos que ser templo do Espírito Santo, porque é através dele que vai nos dar o discernimento para que possamos saber quando Deus nos ensina, quando Deus está falando e o que é que Ele está falando, nos ensinando. E hoje, Ele vai falar conosco, nos ensinar, como eu já disse, 3 grandes lições. A primeira lição que Deus nos ensina através desse texto é: Deus ensina sobre a não adorar outro. Deus ensina a não adorar outro. O que tem a ver, você pode estar pensando, a questão de adoração com esse texto que nós lemos? Tem tudo a ver. Veja só, Jonas estava no sol escaldante e Deus então providencia uma árvore, né, uma planta, deve ser uma árvore ali muito bonita, tal, frondosa, porque para fazer uma boa sombra, e ele ficou extremamente, a Bíblia fala, feliz, porque o sol parou de castigar a sua pele, sua cabeça, o calor amenizou, então ele realmente ficou muito satisfeito com Deus, ficou feliz, né? E ficou tranquilo ali. Inclusive dormiu tranquilamente aquela noite porque estava refrescado. Só que Deus, o mesmo Deus que envia a planta para trazer conforto a ele, que ele estava desconfortável, o mesmo Deus enviou um verme. Podia ser uma lagarta para comer aquela planta e ela secou. Então o verme foi, Deus mandou, o verme comeu aquela planta e aí a coitadinha secou. E Jonas ficou extremamente irado, muito bravo e reclamou. Reclamou e pediu até para morrer. Olha só, e pediu até para morrer. E aí Deus questiona ele, né? Nossa, precisa tudo isso? Esse descontentamento seu é assim tão terrível para pedir até a morte? E ele confirma, é sim, estava confirmando. Onde entra a questão do adorar outro? O que Jonas estava fazendo naquele momento, dessa ira, dessa grande murmuração que ele teve, dessa ira contra Deus, que foi isso que aconteceu, de a planta ter secado, daquele verme ter ido lá, comido a planta e ela secado, pode demonstrar a adoração que Jonas estava dando àquela planta e não a Deus. Porque em nenhum momento ele parou e tentou falar com Deus e falar assim: Senhor, o Senhor me deu a planta e agora o Senhor tirou. Qual é o ensinamento? Qual é o motivo? Por que isso está acontecendo? Não. Ele já foi logo reclamando. Então ele sentiu tanto apego àquela planta que ele aquele apego passou a ser uma adoração. E a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes o nosso apego é tão grande a bens, jamais pode acontecer nada com o meu carro, com a minha moto, com a minha bicicleta, com a minha casa, ninguém pode pôr a mão no que é meu, e eu não dou carona para ninguém porque vai sujar o tapete do carro, e enfim, o apego a bens às vezes é tão grande que isso se torna uma adoração. Às vezes o seu apego é ao dinheiro, você é tão mão de vaca, se for um sorrisal na tua mão, você vai atravessar o rio e esse sorrisal vai estar seco. Porque você não consegue ajudar ninguém financeiramente. Porque você fala, o dinheiro é meu e acabou. Aí o apego é tão grande. Eu não estou falando que você tem que gastar desordenadamente, não é isso. Mas você também não pode deixar de ajudar quando é necessário ajudar alguém. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a sua adoração, o seu apego está sendo dinheiro. Às vezes o apego é com pessoas, namorado com namorada, noivo com noiva, marido com esposa, ou vice-versa de tudo isso que eu falei, com a família, os filhos, enfim. Às vezes é com animais, sejam eles domésticos ou não. Às vezes o apego é tão grande que você deixa de fazer alguma coisa para
ficar com essa pessoa ou esse animal, enfim. Isso é uma adoração. Você está adorando aquilo. E a Bíblia é muito claro, Deus é muito claro em nos ensinar que só devemos adorar a Ele. A adoração deve ser somente a Ele. Então, era o que Jonas fez. Jonas, a ira dele é porque o apego dele àquela planta foi muito grande. E ele, então, estava adorando aquela planta e Deus mandou para ajudar. Por isso que Deus tirou a planta. Um segundo ensinamento. Temos que ser misericordiosos. Temos que ser misericordiosos. Quando Deus questiona Jonas, mas a sua ira faz sentido mesmo? É justificada até para você pedir a morte? E ele confirma, sim. Aí Deus vem e fala assim para ele. Você tem compaixão de uma planta, certo? Até, tem compaixão da planta que não custou trabalho nenhum para você, tá? E numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não quer que eu tenha compaixão, Deus falando, né? Das pessoas de Nínive, que não sabem discernir a mão direita da esquerda, que não tem entendimento? Por que Deus falou assim com Jonas? Porque Jonas, quando foi convocado por Deus para ir para Nínive, porque o pecado em Nínive estava exageradamente, né? Então, Deus manda Jonas lá para que ele fale da sua palavra e as pessoas tenham conhecimento, entendimento e mudem a sua vida e se entreguem para Deus e comecem a andar corretamente. Porque Deus sabia que o pecado estava 100%, mas muitos poderiam sair daquele caminho e começar a agir corretamente. Só que Jonas, ele odiava os ninivitas. Inclusive, a fuga de Jonas, por isso que ele foi engolido pelo grande peixe, a fuga dele em desobedecer a Deus e não ir para Nínive, ir para outro lado e aí ser engolido lá pelos peixes, não é porque ele ficou com medo de ir para Nínive, é porque ele não gostava dos ninivitas. E ele não queria ir pregar. Ele falava assim, mas como que eu posso ir pregar para um povo incrédulo desse, pecador como esse, e ainda eu vou ter que ir lá ajudá-los, falar de Deus para eles, para que eles mudem de vida depois de todo o pecado cometido, depois de tudo que eles fizeram? Então Jonas não queria ir para lá por causa disso. Ele odiava os ninivitas. Aí acontece tudo aquilo, vai para o barco, vem a tempestade, percebe que ele era a causa, é jogado lá no mar, o peixe engole, aí dentro do ventre do peixe ele clama a Deus, Deus faz o peixe cuspir, vomitá-lo, aí ele fala, eu vou para Nínive. Mas mesmo ele indo para Nínive, falando com aquele povo, e aconteceu realmente o que Deus sabia que ia acontecer. A conversão foi muito grande. Muito grande. Muitos se arrependeram, se rasgaram, porque abriu-se os olhos, na verdade, daquelas pessoas. Elas tiveram o entendimento, o conhecimento, e quiseram mudar de vida. Aí Jonas vai embora, mas ele não foi totalmente satisfeito. Ele foi, cumpriu o que Deus tinha mandado, mas ainda o seu coração estava rancoroso. Ainda dentro do seu coração, ele guardava a mágoa de ter ido para lá e feito o que ele não queria, e ele continuava não gostando do povo ninivita. E aí Deus então chama a atenção dele. Porque ele ficou irado, muito bravo, porque a planta morreu. Mas ele tem uma compaixão da planta, mas não tem das pessoas. E isso acontece com a gente. Muitas pessoas têm mais compaixão de animais do que de próprio ser humano. Eu não estou dizendo que não é para ter compaixão de animais, ajudar os animaizinhos que precisam realmente de ajuda, pelo contrário. Eu sou totalmente a favor a ajudar os animais. Tenho muito dó dos animais de rua, o que eu posso fazer eu faço, então eu sou favorável. Porém, o ser humano,
que é a criação mais maravilhosa de Deus, e ele fala isso na criação dele, muitas vezes nós não temos compaixão, não temos misericórdia. É eu ajudar fulano? De jeito nenhum. É isso, é aquilo, fez aquilo. Peraí, todo mundo comete erro. Todo mundo comete pecado. E a cada dia nós estamos aprendendo e modificando e tendo oportunidade. Então, por que esse que você acha que é pior que você não vai ajudar e dar a oportunidade da pessoa mudar de vida? É isso que Deus está ensinando. Que nós temos que ser misericordiosos com todas as pessoas. Agora, façamos nossa parte. Falemos do Senhor para essa pessoa. Deixemos que essa pessoa escolha se quer aceitar o caminho certo ou não. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Estender a mão quando necessário. Falar de Deus. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E ter misericórdia. E a Bíblia diz: aquele que tem misericórdia, Deus também será misericordioso com ele. Então nós temos que ter misericórdia. E a terceira e última lição de hoje: temos que ser sempre agradecidos. Jonas ficou muito agradecido quando ganhou a planta e ficou embaixo dela se refrescando. Mas quando o verme comeu a planta e ela secou, ao invés dele agradecer a Deus também por isso, por um momento ruim, ele brigou com Deus. Ele reclamou, ele murmurou, ele se irou. O que Deus quer nos ensinar? Não importa se o seu dia foi bom. Não importa se a sua vida está no momento bom, ou se o seu dia foi mal, ou sua vida está passando por um momento mal. Seja qual for, bom ou mal, agradeça ao Senhor. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E quando você agradece no dia mau, muitos dias bons o Senhor te enviará. Quando você agradece no dia mau, e não é fácil, não estou falando que é fácil. É difícil você agradecer pelas coisas ruins. Mas Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, seja bom ou ruim, agradeça, porque tudo vai cooperar para o seu bem. Então não murmure, porque quando você murmura, quando você se ira, quando você briga, reclama, pode travar a sua bênção, atrasar a sua bênção, ou às vezes até fazer você perder a bênção. Então, não se ire por algo ruim que possa ter acontecido. Inclusive, aos nossos olhos pode ter sido ruim. Mas Deus que vê o que nós não vemos, ouve o que nós não ouvimos, Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes aquilo que você achou que era ruim, depois você vai perceber que não foi ruim. Foi bom acontecer aquilo naquele momento, que se transformou depois em coisas boas para você. E que se você tivesse conseguido aquilo que Deus não deixou acontecer, você se daria mal. Você teria coisas ruins. Então Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. A nossa função é agradecer sempre. No dia bom, no dia mau, no dia ruim. Então vamos passar a agradecer mais e a reclamar menos. Então nós vimos aqui, com esse aprendizado de Jonas, que nós temos que adorar somente ao nosso Deus. E nós temos que sermos misericordiosos, independente da pessoa. E dar graças em tudo, agradecer por tudo, seja bom ou ruim o seu momento. Que o Espírito Santo possa ter falado com você neste domingo, nesta noite, e que você possa realmente meditar nessa palavra, aplique na sua vida, e você vai ver bênçãos sendo derramadas sem medida sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos orar agora a respeito dessa mensagem. Senhor, obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos ensina. E os teus ensinamentos são ricos, são maravilhosos.
e são sempre para nos abençoar. Então nós queremos te agradecer. E que nós possamos ser filhos e servos obedientes, fazer a tua vontade, praticar o que aprendemos em nossa vida. Em especial nesse aprendizado, Senhor, que nós possamos realmente, ó Deus, sermos misericordiosos, não termos nenhuma pessoa ou coisa para adorar além do Senhor. E que possamos, em todo tempo, te agradecer. Em tempo bom, em tempo ruim. E muito obrigada por mais uma vez nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Nós já vamos estar orando, encerrando. Que vocês possam ter uma semana muito abençoada. Recebam as bênçãos e as promessas do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida. Que os livramentos do Senhor estejam na tua vida e da tua família. Que o Senhor esteja contigo em todos os momentos da sua vida. Terça e quinta, nós teremos os devocionais, então eu aguardo vocês também durante a semana para juntos aprendermos os ensinamentos do Senhor. Vamos agora, então, orar e vamos orar, inclusive, pelo encerramento desse mês de fevereiro, porque no próximo domingo já é o primeiro domingo de março, onde também teremos a celebração da ceia do Senhor. Então, você que vai acompanhar, prepara o suco para domingo que vem, o pão aí na sua casa, para que você possa juntos cear conosco. Vamos orar então? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esses momentos em que passamos na tua presença. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada, Senhor, por sempre estar conosco. Pelos livramentos, Senhor, nós te agradecemos. E pedimos que nesta semana os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. O Senhor nos cubra com o teu sangue e nos livre de todo o mal, seja humano ou espiritual. Guarda, Senhor, nossa vida, guarda nossa família, nossa casa, nossos animais e os nossos bens. Fica conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo mês de fevereiro, que vai se encerrar na terça-feira. Pai, nós te agradecemos, porque 2 meses deste ano já se foram e foram meses abençoados, de livramento e de bênçãos. E pedimos que o mês de março, que vai começar na quarta-feira, seja um mês muito poderoso de bênçãos sendo derramadas, mais do que já foram esses 2 meses que estão passando, Senhor. Guarda nossa família, nos abençoe nas decisões que teremos e seja o nosso guia sempre, o nosso protetor. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.